Pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. E hoje eu tenho colocado muitos vídeos aí para vocês da nossa equipe fazendo as manutenções. E hoje eu trago manutenção preventiva em cabine primária em subestações de 13,8 kV. Primeiramente, vou falar da manutenção preventiva em cabine primária. Mas o que vem a ser cabine primária antes que a gente inicie todo o processo de manutenção preventiva? Cabine primária, pessoal, eu já comentei antes, que é a entrada de energia elétrica, ligada ao sistema de distribuição, em média tensão. A unidade consumidora, ela é ligada ao sistema de distribuição em média tensão, as indústrias, por exemplo. Isso compulsoriamente, quando a potência exigida, que eu já falei, pelo consumidor, supera a potência máxima, a qual a concessionária esteja obrigada em atender os consumidores em baixa tensão. Isso está descrito na norma 14039 de 2005. O que significa isso? Por exemplo, uma indústria ela é atendida em média tensão, por exemplo, em cabine primária. Aqui eu tenho a situação em que a unidade consumidora deve ser alimentada em média tensão. Isso ocorre compulsoriamente quando a potência exigida pelo consumidor supera a potência máxima a qual a concessionária esteja obrigada a atender em baixa tensão. O importante também, a resolução 414 da ANEEL, de 9/9 de 2010, define que, caso a carga instalada da unidade consumidora seja superior a 75 kW e a demanda a ser contratada seja inferior a 2.500 kW, a conexão deve ocorrer em uma tensão inferior a 69 kV. 69 kV. Então, tá algumas definições importantes. Vou trazer agora a manutenção em cabine primária. Eu tenho aqui uma cabine primária. Aqui eu tenho o lado da transformação, ou seja, eu tenho o transformador de potencial aqui. Tem a chave seccionadora. Então, esse aqui é o cubículo de transformação. Tenho o meu transformador aqui a óleo. Tenho aqui a minha chave seccionadora. Vindo aqui do outro lado, eu tenho aqui meu disjuntor de média tensão. Tenho aqui o meu relé de proteção. Tenho aqui o transformador de potencial. E logo aqui atrás eu tenho o transformador de corrente. E aqui eu tenho uma outra chave seccionadora, tá? Então, eu também tenho o cubículo de medição, O cubículo de transformação, eu vou ter que fazer a manutenção no cubículo de transformação, vou ter que fazer a manutenção preventiva em todas essas peças e componentes, Todos esses componentes elétricos que eu tenho aqui. Aqui só mostrando um outro cubículo aqui, esse é o cubículo de transformação, tem aqui a chave seccionadora, também deve ser dada manutenção preventiva, E eu vou estabelecer para vocês o que nós vamos trabalhar em relação à manutenção preventiva em subestações de 13,8, ou seja, em cabine primária. Primeiramente, cabine primária, manutenção preventiva. Imagine aqui uma subestação. Esse é um ambiente, um exemplo de um ambiente que vai guardar os componentes, onde os componentes vão estar instalados. O disjuntor de média tensão, o disjuntor de média, o disjuntor de baixa tensão pode até estar aí dentro no QGBT. Mas aqui é um ambiente onde vai armazenar a minha cabine primária. Esse ambiente também precisa de manutenção preventiva. Qual a manutenção preventiva que eu dou no espaço físico, vamos dizer assim? Eu faço limpeza geral dentro desse ambiente da subestação.
Eu faço a inspeção das portas e fechaduras, se estão abrindo e fechando de forma adequada. Faço a verificação dos aterramentos internos aqui e faço a medição da resistência de aterramento da minha subestação, dessa casinha, onde vai estar armazenada a minha cabine primária. Primeiro passo, ou da manutenção preventiva dos cabos e mufla, aqui eu tenho terminais com mufla, né? Quais as manutenções que eu tenho que fazer nos cabos, terminais e muflas? Eu tenho que fazer a limpeza geral, eu tenho que fazer as inspeções nessas terminações em média tensão, vou fazer medir a resistência de isolamento dos cabos. Com o que eu faço? Como que eu faço essa medição da resistência de isolamento? Eu vou usar um megômetro, né, que é capaz de injetar a tensão necessária. Inspeções nas conexões, né? Então, quando eu falo o cabo de média, as muflas, eu vou fazer limpeza, inspeção nas terminações, teste de isolamento e inspeções nas conexões. Mas, ao final, eu vou mostrar o caderno técnico para a gente fazer essas anotações da manutenção preventiva. Chave seccionadora. Qual é a manutenção preventiva que eu vou fazer na chave seccionadora durante a manutenção preventiva? Limpeza geral, inspecionar os contatos fixos e móveis da minha chave, inspecionar os fusíveis, inspeção dos fusíveis dessa chave, verificação da abertura e o fechamento da chave, teste de resistência dos contatos, muito importante, teste de resistência do isolamento dessa chave e inspeções nessas conexões das chaves seccionadoras. Então, cheguei lá na minha cabine primária, a equipe vai começar, vai fazer a inspeção, chega o momento da inspeção na chave seccionadora. O que vocês têm que inspecionar é isso, fazer o ensaio de medição de resistência de contato e resistência de isolamento, e inspeção nas conexões. Quando a gente chega no transformador de potencial, qual é a manutenção preventiva que nós devemos fazer aqui? Ó, o elemento aqui que é um transformador de potencial, TP. Tem que fazer limpeza geral, inspeções dos isoladores que estão conectados aqui, teste da resistência dos enrolamentos, teste de resistência de isolamento, teste de relação de transformação, tem um instrumento que faz a medição de teste de relação de transformação, inspeções nas conexões. Isso tudo deve ser feito durante o processo de manutenção preventiva. Também, agora, nós temos que fazer a manutenção em outro elemento, que é a manutenção preventiva no transformador de corrente, nos transformadores de corrente. Aí nós vamos fazer a mesma coisa, limpeza, teste da resistência do isolamento, teste da resistência elétrica dos enrolamentos, teste da relação de transformação, existem instrumentos para isso, e inspeção nas conexões. Os testes são muito importantes, né? O teste vai medir a resistência elétrica dos enrolamentos e o teste de relação de transformação. Isso é importante sempre quando estiverem fazendo manutenção preventiva. Agora é o transformador de potência, né? O transformador de potência, né? Lá no cubículo de transformação. Nós temos que fazer nesse transformador, olha só, limpeza geral, inspeção do aterramento desse transformador, inspeção dos isoladores do transformador, teste de relação de transformação, teste de resistência dos enrolamentos, nós temos que medir a resistência dos enrolamentos, teste de resistência de isolamento, inspeções nas conexões e terminais. Aí é importante, isso o transformador sendo a óleo, temos que fazer uma coleta de amostra do óleo, fazemos uma retirada de uma amostra do óleo, né, para fazer uma análise físico-química desse óleo. Coleta de amostra de óleo também para análise
cromatográfica, né? Então, essa coleta de óleo, a gente tira o óleo do transformador, né? Manda para o laboratório. O laboratório, ele pega essa amostra e faz uma análise físico-química. Depois, a gente pede também para essa análise uma análise cromatográfica, né? E também nessa coleta de amostra de óleo, nós também solicitamos no laboratório uma amostra para análise de teor de PCB. E depois fazemos a inspeção no indicador de nível de óleo e a inspeção no termômetro ali do meu transformador. Então, essas medidas devem ser feitas no local. A coleta de óleo, nós devemos pegar as ampolas de óleo junto àquele laboratório que você quer enviar o óleo para análise, e aí a gente pede essas 3 análises aqui. Nós pedimos análise físico-química, a cromatografia, né? E pedimos também análise do teor de PCB. Outro dispositivo dentro da cabine primária é o relé de proteção. Olha, mas o que nós temos que fazer durante a manutenção preventiva do relé de proteção? Primeiro passo, fazer a limpeza no relé de proteção, inspecionar as conexões do relé de proteção, entrar com o notebook lá, verificar, por exemplo, se eu quiser entrar com o notebook, eu posso entrar com o notebook, para fazer a verificação da parametrização do relé de proteção e fazer o trip test no relé de proteção. Isso sempre no processo de manutenção preventiva. Disjuntor de média tensão. Qual é a manutenção preventiva na cabine primária do elemento disjuntor de média tensão? Limpeza geral, inspeção do aterramento, inspeção dos polos do meu disjuntor, limpeza e lubrificação do mecanismo de operação, teste de resistência dos contatos e teste de resistência de isolamento, para ver o nível de isolamento dos contatos. E as inspeções nas conexões. Isso eu faço na cabine primária, né, no cubículo de proteção. Para-raio de linha. Qual é a manutenção preventiva nesse para-raio de linha? Limpeza geral do para-raio. A gente desconecta ele, claro, com todo o sistema desenergizado. Faz a limpeza, a inspeção do aterramento, teste de resistência de isolamento do para-raio e as inspeções nas conexões desse para-raio. Bom, e aqui eu trago para vocês, né, um caderno onde vocês podem utilizar em referência nas manutenções preventivas de vocês. Então, tem cabos de alimentação, testes e verificações. Vocês colocam o local, a data, o endereço, um instrumento, o tipo, tensão de ensaio, coloca tudo aqui, teste de resistência ômega de isolamento. Você vai injetar uma tensão de 13,8 kV ou de 34,5. Coloca aqui o instrumento que você vai estar utilizando, o megômetro XYZ, o tipo e a tensão de ensaio. Aqui vem o ponto de ensaio / conexões. Nós temos a linha, em média, linha A, B e C, vermelha, branca, marrom. Temos a massa, que é o terra. Então, eu vou fazer resistência de isolamento entre a linha A com a massa, a linha B com a massa, a linha C com a massa. Vou medir o isolamento entre as linhas, né? E aqui eu vou anotar quais são os valores durante o período de 1 minuto, depois eu faço em 2 minutos, depois em 3 minutos. E aqui embaixo, eu coloco aqui que vocês têm que verificar. Limpeza, né? Verificações de limpeza, mufla, conexões, aterramento das cordoalhas, fixação desses elementos, né? Aqui vocês vão anotar as condições e aqui as providências tomadas, em caso de vocês estarem fazendo apenas uma inspeção. O para-raio,
tem aqui local, endereço, vocês vão colocar, número da identificação, fabricante, série. Nós medimos resistência de isolação, né? Aí vem as linhas lá, linha A, B e C, massa, e aqui os valores em mega medidos. Aí verificar a limpeza, verificar o isolador, contator de operação, aterramento e conexões que eu já tinha apresentado lá inicialmente. Vocês podem usar isso aqui nas inspeções de vocês, nas inspeções e na manutenção junta preventiva. Chave seccionadora, testes e verificações, né? Então, teste de resistência ômega, vocês vão ver o fabricante, o tipo, alguma observação. Aqui nós temos os contatos 1 por 2, 3 por 4, 5 por 6. Aí a barra é a barra marrom, branca, vermelha. E aqui o valor que vocês vão medir do isolamento. Está aqui, olha. Chave ainda seccionadora. Vocês podem ver pontos de ensaio aqui. Vocês vão depois fazer as verificações que eu já tinha comentado. Abertura manual, abertura e fechamento elétrico, mecanismo, isoladores, conexões, motor se for em alta tensão, fusíveis, aterramento, né? Aqui a resistência ômega. Linha 1, linha B1 com B2 terra, B3 com B4, B5 com B6, né? Colocando os valores, depois vermelha com a terra, branca com terra, e coloca aqui os valores. Aqui vocês vão anotar, depois da manutenção preventiva, né, que se vocês fizeram, as providências que foram tomadas, né, naquela manutenção. Transformador de potencial, TP, testes, verificações. Teste de resistência ômica, né, perdão. Aí a gente vai no transformador de potencial, nós vamos verificar. Tem aqui, olha, o instrumento, o tipo de instrumento. Aqui eu tenho os pontos de conexão, primário, secundário, massa, e aqui os valores da resistência de isolamento. Teste de relação de transformação. Também é feita no transformador de potencial, né? E aqui os procedimentos que eu já tinha comentado. Limpeza, verificação de vazamento, pintura, se tiver aterramento, conexões, fiação secundária, né? E tudo mais. No disjuntor, está aqui o caderno para o disjuntor. Coloca aqui o local, a data, o endereço, né? Você vai fazer qual ensaio? O ensaio da resistência ômica de isolação. Aí vai ter aqui linha, terra e massa. Então, marrom, branca, vermelha. B1, B3, aí vai fazer com terra, coloca os valores. Depois vai fazer esse, coloca os valores. E assim sucessivamente. Teste ômico do contato também, né? De quem? Do contato do disjuntor. E aí algumas verificações que eu já tinha comentado. Verificar a bobina, indicador de nível de óleo, se o seu disjuntor for a óleo, câmara de extinção, todos esses dispositivos aqui. Agora vamos ao transformador de força, né? Que é o transformador que vai transformar a energia 13.8 para 380 e assim sucessivamente. Aí vamos fazer a identificação do local, endereço, né? Potência desse tráfego, data de fabricação, coletar essas informações. Teste de relação de transformação que deve ser feito com o instrumento apropriado. Então, nós temos a ligação no enrolamento primário H1, H2, H3. Então, ele é configurado em triângulo. Saída estrela X1, X0, X2 e X3. O que nós vamos fazer? Instrumento, fabricante, tipo de instrumento. Vocês vão fazer as ligações dos terminais sobre ensaio. H1, H3, X1, X0, H2, H1, X2, X0 e assim sucessivamente, e anotar os valores de ensaio. No transformador de força, eu tenho que medir a resistência de isolamento, que é a resistência de isolação. Aí eu vou seguir isso aqui, vou medir esse para esse para esse, e aqui anotar os valores durante esses períodos de tempo. E as observações e manutenções, verificar a válvula de alívio, os elementos
secante de sílica gel, se tiver, corrosão e pintura, aterramento do tanque, bucha primária, verificar o termômetro, né? Eu faço as verificações, depois da manutenção eu coloco as condições que eles estavam. Pessoal, então a manutenção ela inicia com a concessionária de energia elétrica aqui de Brasília, a SEB, fazendo o desligamento, né? Vocês podem observar aí no poste, ele está abrindo a chave para que toda a equipe da IPT Engenharia ela possa iniciar o processo de manutenção preventiva nos cubículos. O protocolo é o seguinte: é solicitada uma abertura de um chamado na concessionária, agenda-se o dia e horário para o desligamento. Esse desligamento ele é realizado e acompanhado por toda a equipe. Ao final, quando tudo tiver concluído, né, o responsável entrega uma ordenzinha de serviço dizendo que a subestação tem o seu serviço já concluído e a concessionária pode efetuar pode fazer o fechamento. Isso tudo vocês vão acompanhar aqui no vídeo toda a nossa sequência. Agora a nossa equipe vai fazer o aterramento das barras, né, para evitar tensões flutuantes, né, e para que o trabalho de limpeza e reaperto possa ser iniciado. Agora, pessoal, a equipe vai, junto à concessionária, solicitar o religamento. Existe um protocolo, uma única pessoa fica com essa guia de religamento. Esse religamento vai ser executado para que nós possamos finalizar o processo de... Pessoal, agora ocorre o religamento do disjuntor. Já abri esse armário aqui para não pegar alguns panos. Maruco! Onde tu guarda os panos todos para limpar a graxa? É chave 19.
Tá indo na... A gente fica a chave do material de... Calma aí, dá um pulinho, calma aí. Tudo aqui, Dani, obrigado. Ei. Ah não, até que esse aqui é silencioso. Vocês estão vendo aí um vídeo que está rolando aí ao meu fundo aqui. Vou explicar para vocês uma manutenção que nós vamos executar numa subestação de consumidor de 13.8 kV. Vocês estão vendo aqui na imagem esse transformador aqui, olha, que vocês estão vendo aí de 750 kV. Esse transformador ele vai ser trocado. Para quê? Para pegar esse tráfego que está aí de 150 kV aí no cubículo mais à frente, perdão, levar para manutenção, para a fábrica. Aí na fábrica será trocado o óleo, trocado as buchas, né? Efetuar uma pintura nesse transformador aí. Então, como é que seria o processo? Primeiro vamos remover esse transformador, fazer uma parada geral, remover esse transformador. Após a remoção desse transformador, vamos instalar o transformador alugado pela própria empresa que vai dar a manutenção. Vamos conectar o sistema e vamos efetuar as manutenções básicas. Quais são as manutenções básicas? Nós vamos realizar teste de resistência de isolação, né, dos isoladores, teste dos polos do transformador novo que será instalado, né, que vai vir da fábrica já com a manutenção. Nós vamos fazer nesse transformador que vem da fábrica, o novo, que vai ser do cliente, testar a relação de transformação, né? Nós vamos também, pessoal, trocar o disjuntor, né? Então vão ser dias distintos. O disjuntor, estamos caminhando aqui, vocês vão ver o disjuntor mais à frente. Esse é o disjuntor de média tensão. Esse disjuntor vai ser substituído, pessoal. Vocês olharem lá em cima dele, é um disjuntor que já realizou 554 manobras. É um disjuntor antigo, ele é de 1995. Nós detectamos a necessidade aí da sua substituição desse disjuntor, né? Será substituído por um disjuntor, claro, com relé de proteção. Vamos fazer também limpeza em todos os barramentos, nas chaves seccionadoras, lubrificação, reaperto, né, de todas as chaves. E nós mesmos vamos fazer o desligamento, claro, da energia para fazer toda essa manutenção, né? Vamos alugar um transformador, né? Claro que a fábrica vai nos fornecer um transformador já da mesma característica desse transformador aí de 750 kVA, né? Vamos substituí-lo, é uma operação bem complicada, né? Esse transformador pesa algumas toneladas. Vamos fazer o primeiro passo, substituir esse transformador, remover ele, levar ele para a fábrica através, claro, o transporte no caminhão MUC, né? Então todas as manutenções preventivas serão realizadas, além dessas corretivas, troca desse transformador para ir para manutenção e também do disjuntor. Veja na sequência aí mais detalhes. Pessoal, nós vamos fazer uma manutenção nessa subestação de consumidor. Olha a chave fusível, onde a gente vai ter que desarmar, né, para fazer as manutenções. Essa subestação eu vou descrever toda a manutenção que nós vamos executar nela. Pessoal, esse aí é o transformador do cubículo. O que nós vamos fazer nesse transformador? Nós vamos remover esse transformador de 750 kVA e colocar um novo transformador, mandar esse transformador para manutenção, troca de óleo, troca das buchas, das vedações, tá? Então é uma manutenção de que vai envolver a troca do transformador temporária. Nós vamos locar um transformador. Então, pessoal, esse transformador ele vai para a fábrica,
né? Nós vamos trocar óleo, nós vamos trocar bucha, né? Essa chave aí nós vamos dar manutenção na chave. E esse disjuntor de média, ele também será trocado por um disjuntor padrão mais novo. Esse disjuntor, vocês vão observar aí na imagem, ele já passou por 554 manobras. Olha aí para vocês o trafo já com vazamento de óleo, trafo de 150 kVA. Além dessas manutenções mais complexas no transformador, troca do disjuntor, vamos fazer limpeza, troca de barramento, uma série de manutenções. Esse disjuntor de média que vocês estão vendo aí, nós vamos substituir por um disjuntor novo e com relé de proteção. A chave fusível aí, ó, essa chave faca também, nós vamos substituir. Será uma manutenção geral que ela deve durar 3 dias, claro, fazendo a manutenção em dias diferentes. Esse disjuntor, ele já executou 554 manobras. Esse disjuntor é de 1995. Então vamos substituir esse disjuntor, não tem elétrico, é o disjuntor de média, que já realizou 554 manobras, é um disjuntor de 1995. Vamos instalar um disjuntor com relé de proteção. Todas as chaves facas serão dadas manutenções nela, tirar o empenamento delas, fazer limpeza, pintar os barramentos.